Não corte gastos se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. É exatamente isso. Se você caiu nesse vídeo aqui, onde eu vou falar sobre cortar gastos, provavelmente você já ouviu tanta coisa sobre cortar gastos. Minha orientação para você é: para de cortar gastos antes de fazer o que eu vou falar isso aqui, porque se você quiser sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, de verdade, não vai ser cortando gastos que você vai conseguir. E essa é uma live, já vou adiantar que é uma live meio polêmica. Então, sejam muito bem-vindos. Não me conhece ainda? Eu me chamo da GL Vipert, eu sou especialista em ataque às dívidas. Faço esse trabalho aqui na internet já tem 6 anos aproximadamente, arredondando pra gente não entregar a idade, né? E um dia eu já fui como você, já tive dívidas, trabalhei no banco durante 8 anos e quando terminei de pagar as minhas dívidas, decidi fazer o que eu faço hoje. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida quando eu saí do banco. Eu só sabia que eu pedi demissão e que eu não queria mais trabalhar lá, né? Fazendo exatamente o que tanto me fez mal. E aí eu comecei a mostrar para as pessoas que era possível ser diferente, que era possível ser mais simples, que era possível ser mais leve. Mas vamos lá que o tema de hoje também é um tema relativamente polêmico, né? Se você chegou aqui na live de hoje, ontem eu fiz uma aula bem importante. Eu acho que todas as aulas têm um tema importante, mas tem algumas que têm um tema um pouco mais polêmico, um pouco mais diferente, talvez. Eu costumo dizer que eu não sou uma educadora financeira tradicional, que vai te ensinar a cortar gasto, fazer renda extra e assim por diante. Não é o meu perfil, porque isso tudo eu ouvi quando eu estava com dívida e não funcionou para o meu caso. Não resolvia meu problema. Eu trabalhava de cerimonialista em casamento. Eu ganhava lá R$120 para trabalhar das 6 da tarde até as 3 da manhã, fazendo recepção de evento. E aquilo não fazia cócega na minha vida financeira, porque eu devia uma parcela de R$1.800 por mês, ganhando R$3.800, tendo que pagar aluguel, carro, combustível para visitar cliente. Não dava. Eu vivia no negativo. E quando eu falo de cortar gastos, como eu vou falar hoje, eu preciso trazer aqui algumas coisas importantes para vocês, mas eu não vou falar da educação financeira tradicional, então eu já preciso deixar isso claro aqui para vocês, tá? Vamos lá. Por que a Adage sustenta, né, que é um erro você cortar gasto na tentativa de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? Ontem eu falei pra galera assim, ó, eu parto do princípio que você tem um salário, que você trabalha e tem um salário. Adage, eu tô desempregado. Você estando desempregado, desempregada, qual que é a nossa missão? Que você arrume um emprego. Não dá pra você mexer com dívida sem renda. E eu gosto sempre de fazer essa ressalva por conta disso. Entendendo isso, eu vou para o princípio de o que acontece com o salário dessa pessoa. Ontem nós falamos sobre salário, sobre proteção salarial. O que acontece com o salário dessa pessoa? Vamos fazer conta. Ela recebe um salário, já vem um monte de desconto na folha de pagamento. Ok, aí cai o salário líquido na conta. Quando cai, o salário dela normalmente não está dando para pagar as contas, a conta está negativa. Ao cair o dinheiro na conta, o banco já cobra o juro do limite, mais o IOF, que é o imposto que você paga por pegar dinheiro emprestado do banco, e ele cobra também a tarifa de pacote. Então, não estou nem falando de dívida, estou falando de custo por você estar devendo, o limite. Então, você já vai pagar isso aqui. Beleza. Aí tem o cartão, as parcelas dos empréstimos e as suas dívidas que você sabe bem quais são, ou está começando a saber agora. Aí beleza, aí eu pego uma família, um pai, uma mãe, ou uma moça que mora sozinha, um rapaz que mora sozinha, que mora na casa dos pais, não importa. Aí você vai pegar a vida dessa pessoa, vamos partir do princípio assim, a pessoa está toda enrolada financeiramente, né? Estou partindo desse princípio, ela está enrolada financeiramente. Ela não deve ter um monte de limite, um monte de dinheiro para ela torrar por aí, já divago por aí. Aí eu começo a olhar os gastos dessa pessoa. Vamos falar dos gastos de uma pessoa real? Uma pessoa de verdade? De cima para baixo. Vou pegar um reset financeiro, né? Aí essa pessoa está toda endividada. Aí ela toma a sábia decisão de ouvir tudo que ela já escutou na internet, né? Corte seus gastos, reorganize seu orçamento, faça a marmita. E quando eu falo disso, turma, eu sempre falo de muitas coisas aqui. Mas esse lance de cortar gasto mexe comigo num lugar mais forte, assim, porque eu sou de uma família que passou muita dificuldade.
Nunca passei fome, mas sempre passei vontade das coisas, né? Então, desde criança, assim, eu lembro que os meus pais ralavam pra caramba e nunca faltou arroz, feijão e carne. Eu nunca passei necessidade, gente. Nunca. Nunca não tive roupa pra vestir, nunca tive cobertor. A gente passava vontade das coisas. Vontade de um iogurte, vontade de Nescau. Eu lembro como se fosse hoje que meu pai comprou Nesquik de morango. E era assim um sonho da nossa vida tomar Nesquik de morango. Eu imagino quanto meu pai ralou para conseguir comprar aquele Nesquik de morango. E quando eu experimentei, eu odiei. Eu detestei, mas eu fiquei feliz porque eu pude experimentar aquilo. Então, quando a pessoa está nesse cenário de endividamento, como eu queria ter escutado quando eu comecei a fazer o que os meus pais faziam, que era cortar o mercado. A gente não tem dinheiro, corta o mercado, corta o mercado, corta o mercado. E aí eu me vi com 20 e poucos anos repetindo o que eu vi o meu pai e minha mãe fazer a vida inteira. Ir no mercado de pingadinho. Todo dia minha mãe me mandava para aquele maçote. Ou eu ou a minha irmã para comprar o pouquinho que dava para aquele dia. Pouquinho de carne, 300 gramas de carne moída. Enfim, eu lembro muito dessas lembranças da infância. E aí quando eu cheguei, e assim, como eu falei, tá tudo certo, meu pai e minha mãe são raladores pra caramba. E eu acho que não teve problema nenhum isso. Só que eu lembrava que aquilo era chato. Pra começar, que eu tinha que ir no mercado a pé, um montão no sol quente de Cuiabá. E aí quando eu tava com dívida ali aos 24 anos, com dificuldade para pagar o básico, eu não tô falando de luxo, eu tô falando do básico. Aí, basicamente, eu peguei e falei assim, caraca, eu vou fazer o que eu sei fazer. Porque viver com pouco, eu aprendi a vida inteira. A vida inteira. Eram as dívidas e depois a comida. As dívidas e depois aquele inferno de brigaiada de conta dentro de casa o dia inteiro. Então, assim, o dia inteiro não, né? O tempo inteiro. Eu não via o meu pai. Meu pai, ele saía cedo e voltava, eu tava dormindo. Então, eu não via meu pai. Meu pai só trabalhava. Meu pai não tinha paciência para brincar comigo. Não tinha mesmo. Hoje eu sei que era por causa de todo esse estresse que era a vida dele com a minha mãe. Naquela falta de grana mesmo, sabe? E aí, quando eu cheguei nessa situação de endividamento grave, eu fiz o que eu sabia fazer. Eu comecei a repetir os comportamentos que eu vi na minha família. Não tem dinheiro, o que faz? Corta comida. Então, a gente sabia que no momento que era bom, que estava tudo bem, tinha bastante comida na geladeira. E aí, eu e a minha irmã, a gente conversa muito sobre isso. Quando tinha um negocinho, tem um nome, eu não lembro agora, amarelinho na geladeira, que era tipo goiabada, mas era outro nome, com M, não lembro agora o nome. Que era meio marronzinho, marrom glacê. Acho que era marrom glacê. Que eu batia marrom glacê. Tamo milionário. Vai fazer churrasco, tá milionário, época boa, porque sempre era muito apertado. E aí, quando eu me vi com dívida, essas soluções, né, dadas de cortar gasto, eu fazia e não resolvia. E aí eu vou explicar para vocês por que eu falo que cortar gasto é um erro. Quando você tá num cenário de endividamento, vamos pegar o reset de novo. Você tem todas as suas dívidas. Então, a gente tem empréstimo consignado, cartão consignado, empréstimo tradicional, cartão de crédito, negativo da conta, dívida de loja, às vezes que você já parcelou com juro, dívida com agiota, dívida com pessoas, o IPVA está em atraso, parcela do carro está em atraso, parcela da casa, enfim. Você tem as suas contas ali, independente de ser de uma conta, 2 contas, 3 contas. Você tem essas contas. Todas essas contas, elas possuem juros, óbvio. Então, o seu consignado tem juros, todas as suas dívidas têm juro. Ah, mas o cartão está em dia. Ótimo, você tá pagando o cartão em dia e você consegue ali pagar o cartão, beleza, você está pagando o cartão em dia, tá sem juro. Mas o resto tem juro. E aí você começa, vamos lá, vida de uma pessoa. Casa, aluguel, luz, água. Dá para diminuir uma luz? Tomar banho gelado? Dá. Quanto que eu vou diminuir a luz? R$30. R$30. Beleza. Aí eu desço um pouco mais. Aí eu vou para escola, natação, terapia, saúde, educação, saúde, transporte. Vamos cortar isso. Eu não vou mais visitar a minha mãe no final de semana, para a gente economizar com a gasolina. Vamos lá, economizou mais R$50. Digamos que ali você conseguiu economizar 50, R$100. Aí você desce para onde as pessoas normalmente cortam. Mercado. Mercado, feira. A gente não compra mais tanta fruta e verdura. A comida já é macarrão. Macarrão, arroz, feijão, carne. Quando tem carne, quando é ovo. A pessoa começa a cortar mercado. Normalmente a forma que corta mercado não é que faça fome.
É que a pessoa começa a fracionar a compra para conseguir pagar no cartão até dar e depois conseguir comprar. Ou a pessoa compra um pouquinho cada vez. Aí renova, enfim, a vida começa a virar isso. R$10 faz diferença. Teve uma aluna minha que ela falou assim, Dagi, eu percebi que eu estava no fundo do poço quando eu não tinha R$10 para dar na cotinha da escola. E eu era diretora da escola. Como é que eu ia virar para as minhas professoras e falar assim, eu não tenho R$10 para dar na cotinha do lanche? Porque ela não tinha mesmo, ela estava pertinho ali do final do mês e não tinha mais dinheiro. Tá, Dagi, mas se eu não cortar o gasto, como é que eu vou fazer? E aí, qual é a conta que a pessoa não faz? Né? Que é essa conta que eu quero ensinar vocês a fazerem. Quando você começa a cortar gasto de tudo quanto é jeito, olha lá, o Rogério tá falando, você vai olhar o mais barato, independente da qualidade, você vai trocar manteiga por margarina. Eu não sei se você come margarina, mas se eu puder contribuir para a sua vida, lê o rótulo daquela bênção, você vai ver que ali só tem gordura e que aquilo não faz bem para a saúde. Vai comer, melhor comer manteiga, né? Pouquinho menos pior de ruim. Então, assim, troca manteiga por margarina, enfim, troca fruta por suquinho de pacote, Tang, né? Que a gente chama, Tang na minha época era Kisuko, que era 15 centavos, né? Então, assim, você começa a sacrificar você e a sua família. E você não percebe muitas vezes que isso, por mais que você faça no piloto automático, ou seja, você faz sem perceber, você faz porque você precisa economizar, o quanto que isso maltrata você? O quanto que isso maltrata você como pessoa? Você trabalhar tanto e você ir lá e ter que cortar o mercado. Você começa a ficar desmotivado, você começa a ficar triste. Quem tem filho, eu sempre falo, quem tem filho sofre mais. Não adianta dizer que não. Galerinha casada sem filhos ou solteira sem filho, a vida de quem tem filho é outra vida. E nós que não temos filhos nunca vamos saber o que é ter até termos. Né? Por mais que você fale, não, mas eu sei, imagino. Não, um pai e uma mãe é um amor que não tem explicação. Então, quando ele tem que negar alguma coisa para o filho, dói muito. Dói muito na vida, no coração de um pai e de uma mãe. Entrevistei ontem o João falando que ele queria se matar, queria tirar a própria vida, porque ele falava assim, eu sou um péssimo pai, olha o exemplo que eu vou dar para minha filha. E quando você faz isso, você faz na intenção de acertar. Você não faz na intenção de errar. Você faz na intenção de acertar. E isso vai te machucando e você vai fazendo e você não percebe o que está fazendo. Você não percebe. E detalhe, o mais desafiador de tudo, responde para mim, tá funcionando cortar gasto? Funcionou? Funcionou? Se funcionou cortar gasto, você não estava aqui. Se tivesse funcionado cortar gasto, você não estava aqui. Então, você, tá, Dagi, mas beleza, eu não corto gasto, eu faço o quê? Calma, tô construindo um raciocínio aqui com você. Quando você vai pro teu orçamento, vamos dizer assim, e você começa a cortar as coisas, tudo, desde atividades para você, academia, terapia, médico, plano de saúde, é muito comum as pessoas cortarem plano de saúde, muito comum. Corta o plano de saúde, não tem mais como fazer um exame, enfim. Começa a cortar, você tá olhando para cá. Então, fica comigo aqui. Você tá olhando para o que tá na tua mão, que são os teus gastos. E você tá olhando para cá. Os gastos. Preciso cortar gasto. É como se você estivesse olhando, literalmente, você estivesse olhando um leite fervendo no fogão. Você tá olhando ali porque você não quer que o leite derrame por cima. Então, você tá olhando para o leite fervendo. Só que lá do lado de fora da tua casa, o portão tá aberto e tem uns 4 leões lá vindo entrar na tua casa. E você tá com seus filhos na sala e você olhando pro leite. E aí os leões entram e matam todo mundo. E você tava cuidando do leite. Não sei se a minha historinha foi a melhor exemplo, não, mas o que eu quero dizer com isso? Você fica olhando para os teus gastos e enquanto vocês olham para os teus gastos, o que acontece? O banco pega todo o seu dinheiro em juro. Você olha para os gastos, afinal de contas, a culpa é sua. Tem que pagar o banco do jeito que o banco quer. Não tem como negociar. Não dá, o banco só negocia com quem está em atraso. Não dá para negociar o consignado. Seu juro já é baixo. Quem negocia nunca mais vai ter crédito na vida.
Se você pedir para negociar o seu cartão, você nunca mais vai ter um cartão. Como é que você vai viver sem cartão se o banco pega todo o seu salário? E aí você está olhando para o leite fervendo, enquanto o banco está entrando e pegando teu dinheiro. E aí você corta R$50 no supermercado para não comprar carne, comprar ovo, e o banco desconta 150 do limite do cheque especial de juro que você usou no mês. Você pagou o mínimo do cartão e parcelou a fatura, porque você precisava do cartão. E a fatura que era 5 mil virou 7. E aí você está pagando R$2.000 para o banco e lá, todo feliz, alegre e saltitante, porque conseguiu economizar R$10 na conta de energia. Não funciona. Essa não é uma aula que eu preciso falar muita coisa. É só você pensar um pouquinho, você vai entender que os seus esforços para cortar gastos não estão funcionando. E para piorar, estão te colocando num limbo de sofrimento. Sofrimento, 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 sofrimento. Esses dias, eu não sei exatamente onde foi, mas eu ouvi uma aula sobre... Enfim, é complicado porque eu sempre quero trazer um exemplo de religião, né? E não importa a sua religião. Vou dar o exemplo aqui, que estava explicando uma visão não é nem do inferno, enfim, que era assim, as pessoas tinham um lado que era fogo e outro lado que era muito frio. E aí as pessoas iam para fugir do fogo no lugar frio. E o frio era muito congelante. Aí elas iam pro fogo. E aí o fogo começava a acalmar. E aí as pessoas ficavam 24 horas por dia em sofrimento. Ora no frio, ora no fogo. Ora no frio, ora no fogo. É uma visão, né? Foi uma visão de uma pessoa religiosa que viu essa cena de sofrimento. Um sofrimento contínuo. E quando você tá nesse lugar, você não percebe que você tá assim. Que você tá desse lado, para um lado pro outro. Você não percebe, gente. Porque ensinam você a fazer assim. Porque o banco diz, se você colocar no Google, faz o teste. Coloca no Google, como sair das dívidas. Se eu não estou enganada, o primeiro retorno vai ser do nosso amigo Serasa, com 10 dicas para você sair das dívidas. Corte os gastos, readeque o seu orçamento, é tudo para você. Corta gasto, é culpa sua. E quando eu falo que a culpa é sua, eu te afundo lá embaixo, coloco sua autoestima lá embaixo, deixo a sua vida uma merda. E você não olha para o que realmente está ferrando com a tua vida, que são os juros, todos os produtos bancários que você não precisava pagar e te dizem que você é obrigado a pagar, seguros embutidos nos teus empréstimos que você não precisava pagar. Ontem eu olhei a vida de uma pessoa, meus alunos, eles têm um plantão de dúvidas comigo, né? E aí eu olho a vida deles, e aí uma aluna chegou para mim desesperada, que ela falou assim, Dagi, eu já tirei tudo, ela não tem mais uma dívida na vida dela. Só que só o parcelamento da escola, que ela fez assim, eu já sei, eu vou cortar gasto, que aí eu vou aguentar pagar a parcela da escola. É praticamente metade do que ela ganha. Ou seja, ela renegociou uma dívida só pensando no credor, que era a escola. Não estou dizendo que ela errou de negociar, mas ela negociou sem saber se ela ia dar conta de pagar. E aí se ela não renegociar essa dívida da escola, porque todas as outras ela já está renegociando, ela não consegue passar o mês, ela não consegue comer. Não consegue comer, gente. Tô falando de comer. Tô falando de luxo, tô falando de comer, tô falando de morar e comer. Não consegue. E aí, quando você olha, a primeira coisa que me vem, ela tá comigo há 30, 40 dias, é assim, como ela chegou até aqui. Antes dela chegar aqui, a fatura de cartão de crédito dela tava R$15 mil. Como é que uma pessoa que ganha 4 mil líquido paga um cartão de 14 mil? E aí eu falei para ela, eu peço 60 dias para uma pessoa sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Ela tá nos primeiros 30 dela, né? E aí eu falei para ela assim, olha onde você tava e olha onde você tá. Você já avançou pra caramba, você já protegeu o seu salário, você já conseguiu parar que o banco mexesse no seu salário e agora a próxima dívida que você vai atacar é essa daqui da escola. Não tem como você pagar essa parcela de R$1.500. Vamos resolver isso, porque você precisa pagar uns 800, 900, aí dá. 1.500 não dá, porque aí esses 600 a gente vai lá e vai pagar teu mercado, pagar tuas contas do mês, ela precisa morar. Não tem como não pagar o aluguel, ela vai ser despejada se ela não pagar o aluguel, vai ali a filha para a rua. Então, quando você, antes de cortar gasto, vai para as dívidas e entende as suas dívidas e ataca as suas dívidas, você vai ter
um resultado 10 vezes maior do que você ficar igual uma barata tonta tentando diminuir 50, 60 reais de gasto. Passando 2 horas no telefone para diminuir o telefone. É claro que eu acho ótimo você economizar. Esse final de semana eu falei, pai, vai lá na Vivo, tem que diminuir esse telefone seu, tá muito caro. Então, assim, eu sou a pessoa que mais fala de economia quando tem que falar. Mas dentro da minha metodologia, por exemplo, educação financeira, revisão de gastos, vem depois que todas as dívidas já foram atacadas. Ou seja, depois que todas as dívidas tiveram uma tratativa de negociação e que a pessoa não está mais com dificuldade de fazer mercado. Como a Kátia falou, hoje eu faço mercado no débito. Então, a aula de hoje, o que eu quero que vocês entendam? Não é sobre não fazer ajuste de gastos, não é sobre não organizar a vida financeira, é sobre inverter a ordem. Primeiro eu e a minha família, primeiro a minha comida, o meu aluguel, o carro que eu tenho que levar minha filha na escola, porque quem não tem condição de botar os filhos para andar de ônibus tem que levar de carro. Muitas famílias não podem se dar o luxo de falar, vou vender o carro e vou andar de Uber. É tirar a segurança, às vezes, da família, porque Uber não tem cadeirinha, nem sempre tem o elevador de assento. Aí você bota seus filhos tudo para andar de Uber, porque é moda, né? Troque o carro pelo Uber. E aí acontece um acidente, um filho seu sofre alguma coisa, porque você não estava ali com as devidas seguranças necessárias para uma criança andar dentro de um carro. Eu sempre dou esses exemplos. O corte de gastos chega num ponto que a pessoa começa a expor a segurança da família. Isso é muito fácil de ver. Quem nunca viu, gente, um pai e uma mãe de moto na chuva com uma criança no meio da moto? Vocês já viram isso? Quando eu vejo isso, meu coração corta. Porque eu vejo assim, cara, um pai e uma mãe trabalhador pra caramba. Mas, você botar uma criança no meio de uma moto, muitas vezes sem capacete, chovendo, é só você ir enxergando. Se aquela moto vira, não sei se aquela criança sobrevive. Não sei. Não sei. E aí, quando você começa a ver a verdade, a realidade, você começa a perceber que a sua vida virou uma escravidão. Eu chamo isso de escravidão financeira. Então, se eu não vou cortar gasto, Dagi, o que eu vou fazer? O ataque às dívidas vem primeiro. Cortar gasto distrai você de fazer o que realmente precisa ser feito, que é negociar as suas dívidas, proteger o seu salário, entender a sua situação. Depois a gente vira para cá. Depois a gente vira para a organização financeira. Primeiro vem as dívidas. E aí eu vou ver, poxa, peraí, agora deixa eu dar um exemplo real para vocês. Tá? Esse assunto é um assunto assim que eu falo que é até desafiador para Dagi falar, porque eu sei que vocês sempre ficam esperando uma resposta técnica, só que primeiro vocês têm que decidir enxergar o que está acontecendo com vocês e o quanto essa atitude de cortar gasto não está resolvendo o problema de vocês. Vamos colocar de uma forma bem matemática e simples aqui agora, tá? Você é uma pessoa que está com muito problema financeiro, está com um monte de problema. O seu salário líquido é R$4.000. Vamos colocar igual o caso que eu vi ontem, é R$4.000. Quando cai os R$4.000 no banco, você está com a conta negativa e com fatura do cartão de crédito para pagar. O banco debita tudo. Acabou. Sua vida já está o inferno de novo. Acabou de receber, você já não tem dinheiro. É o que acontece com a maioria das pessoas. Hoje é dia 23, eu estou gravando essa live aqui dia 23. Muito provavelmente, a galera já não tem mais dinheiro. Quem não recebe por esses dias. Aí você faz isso e começa aquela história de cortar gasto. Inverte o jogo. Sério mesmo, por algum momento, fecha os olhos aí e imagina como seria os 4.000 limpinho numa conta sua, uma conta nova. E ontem eu ensinei a proteção salarial. Falei das resoluções, falei. Imagina 4.000 na tua conta. Aí você imagina o seguinte, você pegou os 4.000, você foi no mercado, fez aquela compra do mês, pagou sua luz, pagou sua água, pagou a história das crianças, pagou tudo. E ficou R$300 na sua conta. Tá vendo que eu não desenhei o cenário de dei calote na dívida? Sobrou R$300 na sua conta. Talvez para uma emergência, para comprar um remédio, para comprar pão, que seja. Dagi as dívidas. E a fatura do cartão? Então, vai ter que ser parcelado. Vai ter que ser negociado. Dagi, mas e os consignados? Então tá, você tá me falando que você tem os consignados.
R$ 4.000, né? Seu salário líquido. Vamos dizer que a gente consegue, lá nos consignados, diminuir R$ 100 no teu consignado. Beleza, aumentou R$ 100 aqui embaixo. Por que eu falo pouco dos consignados? Porque os consignados, por mais que nós façamos renegociações para diminuir o juro do consignado, elas existem. Esses dias uma aluna minha diminuiu 80 mil de juro do consignado. Mas quando eu falo de valor de parcela, por mais que eu consiga uma redução do consignado, em geral a redução se reflete no volume da dívida. Ou seja, se eu deixasse do jeito que está, eu ia pagar 120 mil no final das contas. Agora que eu fiz essa mudança, eu vou pagar 100 mil. Só que no mês a parcela diminuiu 50, R$ 100. E aí o impacto na vida cotidiana, no dia a dia, é pequeno. Então, quando eu tenho um problema financeiro, não é o consignado que eu vou atacar primeiro. Porque o consignado eu não vou ter um impacto direto no arroz e no feijão, na gasolina. Eu não vou ter um impacto direto nos gastos do mês. O impacto maior vai ser quando eu renegociar os empréstimos com taxa de juros de 5% ao mês, 7%, 20%, como da nossa amiguinha Crefisa, 17%, 20% são os empréstimos de lá, e do PicPay, dessas empresas que são financeiras menores, o juro é bem alto, e é como é o preço deles. Então, quando eu verdadeiramente olhar para o que está tirando comida da minha mesa, a comida da minha mesa vai começar a existir. Por que que todos os meus alunos, não precisa entrevistar 90, posso entrevistar 300, todos eles vão falar: diminuí as minhas dívidas, renegociei as minhas dívidas, mas a maior alegria do meu coração é poder levar o meu filho para tomar um sorvete, é poder comprar ao mercado, é poder colocar fruta e verdura dentro de casa, é não precisar trocar manteiga por margarina. E eu demorei, turma, muito tempo para entender isso. Eu trabalho com isso há 6 anos e eu lembro que demorou muito tempo para eu entender que as pessoas falavam que queria sair da dívida. Só que no fundo o que elas queriam era fazer mercado. No fundo, o que elas queriam era um pouquinho de paz. Porque nenhum aluno meu até hoje que eu vi é vagabundo, que não trabalha, que quer dar o calote. As pessoas queriam trabalhar, pagar as contas dela e poder ir no mercado em paz. A minha aluna Kátia falou: como é bom poder comprar um bolo. Então, assim, o próprio Rogério falou assim: o meu problema é o consignado, né? É normal, Rogério, vocês falarem isso. Sabe por quê? O consignado ressalta aos olhos. Ele salta aos olhos, ele representa 30% das suas dívidas. Então, ele ressalta aos seus olhos: meu Deus, se eu não tivesse esse consignado na folha, minha vida ia mudar. E aí você fica encalacrado olhando para o consignado. Igualzinho a história do leite fervendo que eu falei. Você fica olhando para esse consignado. E o que acontece com o seu salário depois do consignado? O consignado já está lá, meu amigo. O consignado já está lá, você já fez. Não tem como voltar atrás. Não adianta esse mimizinho dos consignados. Não adianta, o consignado você já fez. Agora é parar de fazer. Qual que é a solução para o consignado? Renegociar. Dá para buscar, sim, taxas melhores. É possível encontrar. Cada caso é um caso. E parar de fazer. Problemas com seus consignados não são os consignados. É você que não para de renovar. É você que toda vez que falta dinheiro vai lá e renova, antecipa. Então é claro que eu vou falar dos consignados. Na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu falo dos consignados. Tem uma técnica específica para os consignados, mas hoje o tema é cortar gasto. E aí você olha para o consignado, e o que acontece depois do consignado? Conta para mim. Conta para mim. E eu não tô sendo agressiva não, tá, Rogério? Tô dizendo assim, conta para mim, o que acontece depois do consignado? É mar de rosas? Você não paga mais nem o juro, é só o consignado mesmo. Se for só o consignado, até que tá um pouco mais tranquilo a tua vida. Que aí é só beleza, é só você aprender a viver com o que sobra agora. Mas acho pouquíssimo provável que o problema seja só o consignado. Eu nunca vi alguém que o problema era só o consignado. Nunca. Tenho mais de 3.000 alunos. E enquanto ela tá focada no consignado, que tem um juro de 1,50, que seja 2% ao mês, tá pagando juro de 7, 8, 9, 10 em outros empréstimos. Turma, todas as vezes que eu trago um conteúdo que é menos técnico para vocês, eu falo que existem 3 pilares, né? Clareza, preparação e negociação, para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Hoje, de novo, nós estamos falando sobre clareza e preparação. Esse jeito que você vem fazendo até aqui, você já sabe que não está funcionando. Eu falo isso com certa frequência.
Mas muito mais do que não funcionar, tá maltratando muito você e sua família. Tá maltratando muito. E o pior, você está sendo conivente com esse maltrato. Você está sendo conivente ao você continuar seguindo nessa linha de cartão de crédito, de cortar gasto, continuar seguindo cortando gastos, sem olhar que as suas dívidas são extremamente absurdas, com juros extremamente altos. E eu não falo do lugar de alguém que fez diferente. Eu falo do lugar assim, gente, eu errei tanto nisso. Eu comecei falando de mim aqui para vocês. Eu ia no mercado, eu vendia o meu ticket de alimentação. Como eu já estava com muita dívida, o ticket do bancário é muito alto. E é errado vender. É até crime hoje em dia. O pessoal fala que é crime. Eu pegava o ticket de alimentação e eu vendia para um cara que cobrava 10% e ele me dava o dinheiro. Aí o que eu pensava? Eu preciso economizar no mercado. Aí eu ia no mercado e falava, tá, a semana tem 7 dias. Eu vou comprar 1 quilo dessa carne que é só um pedacinho e aí eu vou colocar uma no almoço e uma na janta, uma no almoço e uma na janta, uma no almoço e uma na janta. Eu não ia almoçar fora, eu fazia minha marmita. Nada contra fazer marmita. Mas a minha marmita era isso, era um pedacinho de frango, arroz, feijão, um pedacinho de frango, arroz. E eu era gerente, gente. Gerente de banco. Gerente Wealth Management. Era chique, nome chique. Gerente Wealth Management. Que mal tinha dinheiro para o almoço. Então, quando você vai cair na fichinha, você vai entendendo que o que você está vivendo é uma grande loucura. É uma grande loucura. Então, quando eu chamo vocês para a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, é para que vocês comecem a olhar para o que precisa ser olhado. Quer continuar cortando gastos? Quer continuar só olhando para os seus gastos? Pô, pode parar de me seguir. Não vou te ajudar, não. Inclusive, até indico uns canais para você de YouTube que ensina a economizar com papel higiênico, detergente. Eu acho ótimo essas coisas. Inclusive, eu faço isso na minha casa. Eu comprei um potinho lá que você dilui o detergente, porque realmente quando você dilui o detergente é melhor, fica mais fácil para lavar. Você não precisa pegar a esponja com detergente e molhar, porque a esponja já vai vir molhada. O jeito certo de usar o detergente é diluindo o detergente. Então, eu faço essas coisas. Super! Dilui o detergente, lava a louça melhor e economiza. Eu compro um detergente e diluo. Dura o mês inteiro, ainda mais eu que fico pouco em casa. Isso aí ia resolver meu problema financeiro de R$ 1.800 de parcela por mês que eu tinha? Não ia. Então, assim, eu sou fãzaça de um monte de canal de educação financeira que tem na internet, que ensina essas coisas, que inclusive são muito criticados quando ensina. Eu adorei aprender isso. Que era diluir o detergente, era melhor, porque realmente é melhor. Não é para economizar, é melhor mesmo, é mais fácil. Só que aí você tem que comprar a bombinha lá de fazer. Então, assim, mas isso ia mudar a minha dívida? Fazer marmita ia diminuir meu juro de 4% ao mês? Que eu simplesmente não sabia que eu podia negociar, mesmo trabalhando no banco, mesmo sendo contadora. Uma vez que eu fiz, eu achei que não dava mais. A Edna tá aqui e algo que me pegou muito é que quando eu entrevistei a Edna já estava 2 anos sem comer carne e ela literalmente pagava todo mês R$50 de juro pro banco. E ela falava, não, mas é só R$50 o meu cheque especial. Aí eu falava assim, quanto que custa 1 quilo de carne na sua cidade? Você mora sozinha, né? 1 quilo de carne, uma pessoa que mora sozinha dá para uns 5 dias. Você tem certeza que não é pouquinho? E aí quando você vai entendendo isso, qual que é a grande oportunidade que surge na minha frente? Caramba, eu estava cego. E tem eu sempre muito, né, que eu falo que tem um tipo de gente que é pior ainda, que mesmo vendo, continua. E é algo que eu falo muito aqui, que eu não tô aqui para falar para todo mundo. Eu tô aqui para falar para as pessoas que têm a capacidade de olhar para a própria vida e falar assim, putz, essa vida tá muito esquisita. Eu não quero mais viver assim. Não foi para isso que eu estudei tanto. Não foi para isso que eu passei no concurso. Não foi para isso que eu decidi servir no exército, na aeronáutica. Eu não fico o dia inteiro em sala de aula, dando aula para os meus alunos para ser uma professora que não tem o que comer direito. Tem que cortar o mercado. Eu não vou para o hospital se eu sou enfermeira e passo 12 horas cuidando de gente doente, sério, ajudando pessoas que estão doentes,
para eu chegar em casa e não ter cabeça nem para descansar. Como era a minha aluna Patrícia, tem entrevista dela, enfermeira. Pegava 3 turnos, um atrás do outro, não dormia. Para dar conta do básico. Não tô falando de luxo não, do básico. E a pessoa fica cega. Quando a Patrícia começou o dinheiro dela a sobrar, ela falou assim, Dade, não dá para acreditar, eu nem sei o que eu faço, porque eu vivi a minha vida inteira sem sobrar. Então, qual é o objetivo dessa live aqui? Que vocês agora olhem para essa coisa de cortar gastos e entendam o quanto isso é loucura. E uma vez que vocês entenderam a loucura, vocês precisam avaliar a vida de vocês e falar assim, não, vocês precisam não, vocês podem. Precisa não, tem que fazer o que eu tô falando não, vocês têm que decidir com a própria cabeça mesmo. Você pode olhar para a tua vida e falar assim, peraí, a Dade me falou que então eu não tenho que olhar para cortar gasto, eu preciso entender para onde está indo o dinheiro que eu ralo tanto para ganhar. Para onde está indo o dinheiro que eu ralo tanto para ganhar? Por que eu estou pagando 7% de juro? Por que eu parcelei a minha fatura e estou pagando 3, 4 vezes mais do que eu deveria? Por que meu dinheiro que eu ralo tanto para ganhar só vai para juro de banco? Aí eu economizo 50 no mercado, 150 vai para outro lugar. Então, ao passo que isso vai aterrissando na tua mente, ao passo que isso vai aterrissando, você pode tomar a decisão de travar uma guerra com relação a isso. Como eu falei, eu não falo aqui para todo mundo. Eu estou procurando, literalmente selecionando pessoas que queiram viver uma vida que eu chamo de uma vida além do horizonte. Onde é possível pagar as contas, onde é possível levar o filho para tomar sorvete, onde é possível fazer o mercado e tem que economizar. Mercado é um negócio que você não toma cuidado, você gasta errado. Tem que fazer um mercado bem feito, mas não é cortar mercado, é organizar. E aí quando você decide isso, qual que são os 3 caminhos que se abrem na tua frente? O primeiro, deixa a sua vida do jeito que tá. Se você tá feliz, se tá funcionando, deixa assim. Já me bloqueia aí nas redes sociais, né? Não me segue não. Me segue não, porque eu vou estar o tempo inteiro enchendo sua cabeça falando que isso daí que você tá vivendo é uma loucura. Mas é um caminho, você pode fazer. Tipo assim, não acredito nisso, deixa minha vida ruim aqui do jeito que tá. É um caminho. Tem muita gente que escolhe esse, inclusive. Sabe por quê? A pessoa tem preguiça. Ela tem preguiça de lutar por uma vida diferente. Ela tem medo de lutar por uma vida diferente. Ela não acredita, às vezes, nela. E eu falo sempre para as pessoas que ficam paralisadas, vai chegar uma hora que você vai ter que dar um voto de confiança para você. Porque por mais que você tenha feito tudo errado na sua vida até aqui, alguma coisa certa você fez. Alguma coisa certa você fez. Alguma coisa certa você fez. Segunda coisa que você pode fazer é literalmente falar assim, vou ficar aqui pingando de live em live, de aula em aula. É uma opção. Agora, terceiro caminho que eu tô te dando se compromete, cara. Se compromete, não é comigo não, é com você. Eu, da GL, meus alunos, graças ao bom Deus, já passaram por isso aí, por essa decisão. Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu faço ela com um intuito. Eu consigo, do começo, meio e fim, mostrar para você o que eu tanto falo aqui de forma ordenada. Porque hoje eu tô falando de um pedaço do caminho. Hoje eu tô falando de uma coisa que você precisa parar de fazer. Eu não tô nem falando de uma coisa que você tem que fazer. Porque o tempo que você perde fazendo isso aqui, você não resolve sua vida. Você tá sendo feito de trouxa. Desculpa falar tão abertamente assim. Mas você fica igual um trouxa olhando o que você vai cortar esse mês, qual conta que você não vai pagar, qual que corta, qual que não corta, será que se você não pagar a luz, vai cortar a luz? E enquanto isso, seu dinheiro você trabalha só para pagar juro. E aí eu costumo dizer para as pessoas, projeta. A melhor forma que você tem para ver o que está acontecendo na sua vida é projeta. Volta 2 anos atrás. Como é que estava a tua vida 2 anos atrás? Volta aí. Faz uma retrospectiva. 2 anos atrás era um pouquinho depois da pandemia. Ou volta lá na pandemia, 2020. Como é que estava a sua vida? Como é que está a sua vida hoje? Ela andou para frente ou para trás? Faz conta. Como é que era a sua qualidade de vida? Como é que era a tua saúde? Como é que estava a sua saúde física? Há 2, 3 anos atrás. E aí fala, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo agora, como é que vai estar a tua vida daqui 3 anos? Daqui 1 ano, não precisa nem ir longe, daqui 1 ano. Então, quando eu chamo vocês aqui para falar que cortar gasto não resolve seu problema, porque de fato você corta 50 aqui, o banco come 150 lá,
é para você olhar e falar assim, eu preciso começar esse caminho e fazer até dar certo. E eu vou dizer para você, eu já vi muitas pessoas nesse caminho, né? São 6 anos fazendo isso. Quem consegue sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar é a pessoa que decide e faz até dar certo. E eu tenho alunos, e eu não falo que os meus alunos são perfeitos, né? Que hoje uma aluna me escreveu assim que ela estava perdida. E aí ela, logo na primeira aula do método, eu imagino que ela tenha comprado o método e não tenha começado a aplicar. E aí eu fiz uma lista de coisas, eu falei com ela, né? Fiz ali, escrevi um texto para ela. E aí chegou no final, eu falei para ela assim, você não tinha um caminho, você não tinha nada, você não tinha esperança e você decidiu estar aqui. E agora você está com um caminho minuciosamente explicado. E eu tinha colocado em cima para ela, né? Você já fez isso, já fez isso. Fiz uma lista de tudo que ela tinha que fazer. Perguntei para ela o que ela já tinha feito, o que faltava fazer. Porque provavelmente ela estava ali travada em algum dos passos. E aí eu falei para ela, então, e aí, né? Aí passou tudo, eu falei para ela assim, será que, pela minha experiência, o que está te travando não é o passo técnico, é o seu emocional. Porque você deu um voto de confiança para você quando você entrou no método. Mas provavelmente, né, nesses primeiros 30 dias, o que aconteceu? Você perdeu um pouco a confiança em você. E graças a Deus que você está aqui, que eu consigo segurar na sua mão e falar, pega essa listinha, vê o que você já fez, vê o que falta fazer e me devolve. Vamos fazer junto, a gente está aqui para te ajudar. Só que antes de você me responder, eu falei para ela, antes de você me responder, respira fundo e lembra por que você entrou aqui. E vê se está faltando você relembrar do que você quer para a tua vida, de onde você estava, onde você está hoje e o que você quer para a tua vida. Eu vou estar aqui para te ajudar. Falei para ela, só me responde aonde que você está com dificuldade, que eu vou te posicionar e vou te orientar para dar o próximo passo. Mas reflete se o que está faltando não é você dar um voto de confiança de você e decidir fazer até dar certo. Porque só o fato dela pedir ajuda é porque ela decidiu fazer até dar certo. Ela estava pedindo ajuda. Gente, me ajuda que eu estou um pouco confusa aqui. Aí eu falei, não, vamos lá, pega a rota, pega o mapa. Em que lugar do mapa que você tá? Tá nesse 3? Tá no 2? Né? Tanto que eu faço no formato de rota mesmo. Ah, tô aqui. Não, beleza. Daqui você vai para cá. Daqui você vai para cá. E normalmente quando eu vejo os meus alunos, eu sempre percebo assim, com o método, eles têm que se esforçar. Imagina sem. Vai chegar uma hora que você vai ter que dar um voto de confiança para você. É uma coisa que eu sempre falo quando eu falo sobre esse lance de cortar gasto. Se o que você está fazendo agora não está funcionando, estou te propondo um novo jeito. Uma forma diferente de fazer. Que a gente começa fazendo, deixando de fazer o que não está funcionando agora. Então, primeiro eu tenho que abandonar o que não está funcionando para começar a fazer diferente. Então, antes de olhar para os teus gastos, vamos olhar para as tuas dívidas? Esse é o resumo da aula de hoje. Se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, antes de olhar para os gastos, olha para as dívidas. É isso. E vai chegar um momento que você vai ter que olhar para os gastos e olhar se tem algo a ser melhorado. Só que normalmente quem está lascado financeiramente não tem muita coisa para cortar, não. É muito raro eu pegar um orçamento de um aluno e falar, nossa, seu telefone está alto. É muito raro. Eles já fizeram de tudo para diminuir tudo e ainda assim estavam com problema. E eu quero deixar a pergunta aqui para você, né? Se não for você, para dar esse voto de confiança para você e se comprometer a resolver essa parada, custe o que custar, tenha que assistir semana, o que eu tenho que fazer? Como diz a Shirley, eu queria que alguém me dissesse o que eu tinha que fazer, só isso que eu vou fazer. Se não for você, vai ser quem? Se não for agora, vai ser quando? Teve uma pergunta que eu não fiz para Shirley. Shirley, o que faltou eu falar para você não esperar tanto para resolver esse problema? Porque ela esperou muito. Não sei o que faltou falar, tem que perguntar isso para ela. Mas talvez, me fala aí, o que falta eu te falar para você entender que é agora. Não é daqui 2 anos, é agora. Para mim, liberdade é conhecimento. É você enxergar na mão, entregar na mão da pessoa, ó, tá aqui, você tem 3 caminhos, escolhe um deles. Mas eu acredito que até aqui nem caminho vocês tinham, porque vocês ficavam fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e afogados numa escravidão financeira que o sistema financeiro diz que é o jeito certo de viver a vida. Que é só assim mesmo, que não tem outra opção, que banco só negocia com quem tá aí atrás e olhe lá, que não tem como negociar e assim sucessivamente. Tá bom? Espero de verdade que a live de hoje possa
Se eu conseguir que uma família entenda que isso que ela está vivendo não é normal, eu já vou ficar muito feliz, porque essa é uma aula que todo mundo que passa por ela fala que entende que isso que está vivendo não é vida, é sobrevida, é sobrevivência, é escravidão financeira. Então eu espero de verdade que, pelo menos para um pai e uma mãe, uma pessoa que mora sozinha e que tá aí passando um perrengue do caramba por causa de dívida, possa conseguir virar essa chavinha e olhar pro outro lado, tá bom? Super beijo pra vocês!